Consolidação do setor de queijos no Brasil. Quem vai dominar o mercado de queijo no Brasil? O setor de queijos no Brasil está passando por uma transformação silenciosa, mas profundamente estratégica. O que antes era um mercado fragmentado, composto por centenas de pequenos e médios laticínios, começa a dar lugar a um movimento de consolidação. Grandes empresas estão adquirindo operações menores, investidores internacionais estão ampliando presença e uma nova lógica de mercado está sendo construída. Esse tipo de movimento não acontece por acaso. Ele segue padrões muito claros, que já vimos em outros segmentos do agro brasileiro. A pergunta central é: estamos diante de uma reorganização estrutural do setor de lácteos no Brasil? E mais importante, quais serão os impactos para o produtor rural, para a indústria e para o consumidor? Hoje, no AgroFoco, vamos analisar em profundidade o que está por trás dessa nova onda de consolidação no mercado de queijos. Para entender o momento atual, precisamos olhar para a estrutura do setor de lácteos no Brasil. O país possui uma das maiores produções de leite do mundo, mas ainda apresenta uma forte heterogeneidade produtiva. De um lado, temos sistemas altamente tecnificados. Do outro, milhares de produtores com baixa escala e limitada capacidade de investimento. Essa mesma lógica se reproduz na indústria. O setor de queijos, em particular, sempre foi caracterizado por grande número de pequenos laticínios, forte presença regional, baixa padronização, pouca integração logística. Ao mesmo tempo, o consumo interno cresce. Mudanças no padrão alimentar, aumento da renda em determinados períodos e maior diversificação de produtos impulsionaram a demanda por queijos. Mas esse crescimento não foi acompanhado por uma estrutura industrial igualmente eficiente. E é exatamente essa assimetria que abre espaço para a consolidação. A lógica da consolidação. O que estamos observando agora é um movimento clássico de maturação de mercado. Setores fragmentados, com potencial de ganho de escala, tendem naturalmente à consolidação. Grandes empresas entram, compram operações menores e reorganizam a cadeia produtiva. Os objetivos são claros: reduzir custos unitários, aumentar eficiência industrial, padronizar produção, ganhar escala logística, fortalecer marca e distribuição. No caso dos queijos, isso é ainda mais relevante, porque se trata de um produto com alto valor agregado, necessidade de padronização, exigência sanitária elevada. Ou seja, quanto maior a escala e o controle industrial, maior a competitividade. Esse movimento já aconteceu no setor de carnes, onde empresas como JBS e Marfrig consolidaram o mercado. Também ocorreu nos grãos, com as grandes tradings dominando a logística. Agora, vemos essa lógica avançar sobre o leite. O capital internacional. Um dos sinais mais claros de que esse movimento é estrutural é a entrada de capital internacional. Empresas globais do setor de lácteos estão ampliando sua presença no Brasil. E isso não é por acaso. O país oferece uma combinação estratégica: grande mercado consumidor, disponibilidade de matéria-prima, potencial de crescimento per capita, custos relativamente competitivos. Além disso, o setor ainda apresenta baixa concentração, o que cria oportunidades de aquisição. Para investidores internacionais, isso representa um cenário clássico: comprar barato, consolidar, ganhar escala, aumentar margens no médio prazo. Esse tipo de movimento tende a acelerar a profissionalização do setor. Os impactos para o produtor. A consolidação do setor de queijos não é apenas um movimento industrial. Ela tem impactos diretos e profundos sobre o produtor de leite. E aqui é importante entender uma lógica fundamental de mercado. Quando a indústria se concentra, o poder de negociação tende a se deslocar. Ou seja, menos compradores significam maior poder da indústria, menor poder do produtor.
Esse fenômeno já foi observado em outros segmentos do agro brasileiro. No setor de carnes, por exemplo, a consolidação das grandes empresas aumentou o poder de compra sobre os produtores. No leite, esse processo pode seguir o mesmo caminho. Vamos olhar os dois lados. Potenciais ganhos para o produtor. Maior previsibilidade na demanda, contratos mais estruturados, integração com cadeias organizadas, possibilidade de acesso à tecnologia e assistência técnica. Mas os riscos são relevantes. Redução da concorrência entre compradores, pressão sobre o preço pago pelo leite, aumento das exigências de qualidade sem necessariamente aumento proporcional de remuneração. Exclusão de pequenos produtores com menor escala. Esse é o ponto central. Eficiência industrial nem sempre significa melhor renda no campo. E sem mecanismos de equilíbrio, o valor pode se concentrar mais na indústria do que na produção primária. O produtor, nesse novo cenário, precisará se adaptar rapidamente, ganhar escala, aumentar produtividade, melhorar qualidade ou buscar nichos diferenciados, porque a competição tende a aumentar. Pressão de custos e geopolítica. Guerra no Oriente Médio. Além da mudança estrutural no mercado, existe um segundo fator pressionando o produtor de leite: o aumento dos custos de produção. E esse fator está diretamente conectado ao cenário internacional. O conflito no Oriente Médio tem impactos que vão muito além da região. Ele afeta diretamente preços de energia, custo de combustíveis, logística global, fertilizantes, ração animal. E no leite, esses custos são extremamente sensíveis. Vamos entender por quê. O diesel impacta transporte de leite e insumos. Fertilizantes impactam produção de milho e soja. Milho e soja impactam diretamente o custo da ração. Ou seja, o custo de produção sobe em cadeia. E aqui surge um desequilíbrio crítico. Custos sobem rapidamente, preços pagos ao produtor não acompanham na mesma velocidade. Esse fenômeno é conhecido como aperto de margem. E é exatamente isso que começa a aparecer no setor. O produtor fica pressionado dos dois lados, pela indústria, preço de venda, e pelos custos, produção. Esse é um cenário clássico, que pode levar a redução de produção, saída de pequenos produtores, aumento da concentração no campo. Ou seja, a consolidação na indústria pode acabar sendo acompanhada por uma consolidação também na produção. E esse é um ponto estratégico. O risco não é apenas industrial, é sistêmico. Visão estratégica do agro. Quando conectamos todos esses elementos, consolidação, custos, geopolítica, percebemos que estamos diante de uma transformação estrutural do agro brasileiro. O setor de lácteos está entrando em uma fase semelhante à que outros setores já passaram. Uma fase de maior concentração, maior profissionalização, maior integração vertical. Mas com um diferencial importante: maior exposição a choques globais. O produtor brasileiro hoje não está mais inserido apenas em um mercado local. Ele está conectado a preços internacionais de commodities, conflitos geopolíticos, dinâmica energética global. Isso muda completamente o jogo. A gestão da propriedade deixa de ser apenas produtiva e passa a ser também estratégica. Gestão de risco, eficiência de custos, diversificação, posicionamento de mercado. Ao mesmo tempo, o Brasil tem uma oportunidade relevante: transformar o leite em uma cadeia mais estruturada, aumentar a agregação de valor, desenvolver produtos com maior valor de mercado. Mas isso exige coordenação entre produtores, indústria, governo. Sem isso, o risco é claro: concentração de valor, exclusão de produtores, aumento da vulnerabilidade do sistema. O futuro do setor será definido, não apenas por quem cresce mais, mas por quem consegue se adaptar melhor a um ambiente cada vez mais complexo. O setor de queijos no Brasil entrou em uma nova fase. Uma fase de consolidação, profissionalização e aumento de escala. Esse movimento é inevitável. Ele segue a lógica de mercados que amadurecem. Mas os seus efeitos vão depender de como essa transição será conduzida. O produtor que se adaptar tende a se integrar melhor à nova estrutura. A indústria que ganhar escala tende a liderar o mercado. E o país pode transformar o setor de lácteos em uma nova frente de agregação de valor no agro. A pergunta agora
não é se a consolidação vai acontecer. Ela já começou. A pergunta é: quem vai conseguir se posicionar melhor dentro desse novo cenário? Porque no agro moderno, produzir bem é apenas o começo. O diferencial está na estratégia. Se você quer entender as transformações estruturais do agro brasileiro, com análise estratégica e visão de mercado, se inscreva no Agrofoco. Porque aqui, a gente não olha apenas para o que acontece no campo, mas para o que está por trás das mudanças.